Olá, boa Oi, professor. noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Então, gente, começando a semana, primeira aula de contratos. Vamos finalizar ainda um pouquinho o que nós temos ali do contrato de seguro, né? O contrato aí tem bastante peculiaridades, né? Contrato aí bem grande, tão importante aí para a vida aí no século XXI. Semana que vem nós vamos ter vai ser encontros presenciais, né? Tem a lista lá no Moodle, né? De quem quer assistir às aulas presenciais. Elas não são síncronas, né? A aula é dada e é gravada, depois essa gravação aqui é disponibilizada no Moodle. Então, quem quiser participar tem que botar um nome na lista ali para eles poderem preparar ali a sala de aula, né? Para aula Professor, presencial. eu estava pensando em ir nessa aula para poder conversar com o senhor, para me informar, porque tem tarefa ali colocada no Moodle, né? Mas como eu estou retornando, é o primeiro semestre que eu estou fazendo, assim, à distância, né? Eu não sei como é que funciona muito bem essa questão de provas e trabalhos, então eu achei que era melhor eu ir, mas eu estou, assim, ó, eu tenho idade e ainda está essa história de acharem que vão fazer uma terceira dose da Coronavac, né, em pessoas idosas e tal, então eu estou com medo de arriscar, e aqui em casa também não querem que eu me exponha, né? Então, eu queria pedir para o senhor, assim, que falasse alguma coisa, se não for lhe atrapalhar muito, né? Como é que funcionam essas provas, como é que são feitos os trabalhos, realmente eu não sei como é que é. Uhum. Trabalhos, até o presente não botei nenhum ali, só tem um que é o trabalho discente efetivo, que esse não é para ser entregue. Ali é um material para leitura, né? Você lê, tem um filme ali indicado, e eu não posso trabalhar com ele em sala de aula, né? Eu só posso trabalhar com ele fora de aula. E aí quem quiser debater alguma coisa dali, é só me chamar no Moodle ali, e aí a gente marca ali, pode trazer alguma dúvida, se der para responder ali, responde. Senão, daqui a pouco dá para marcar até uma reunião via WhatsApp, alguma coisa assim. Bem tranquilo, tá? Mas aí vocês têm que ler e relacionar as dúvidas ali para a gente comentar. E quanto a provas, é o sistema, as datas, né? Estão ali no plano de ensino, né? Quais as provas vão ser, né? Mas aí tem um link ali no Moodle, que está lá, a prova P1, né? E ali naquele link tu vai clicar e ali vai vir a prova. E é por aquele link ali que tu devolve ela, porque ela também é feita no formato digital. E é por ali também tu dá o retorno ali. Certo. E aí eu corrijo depois do lanço nota. E ele fica lá armazenado, lá fica a prova de devolução, né? Com as respostas, né? Basicamente é isso aí, assim. Tá certo. Esse é esse o ritmo aí da coisa. Tem que aprender, né? A gente tem que se adaptar. Não Começou a digitalizar tudo isso no ano passado, 2020, com a pandemia, né? Aí começou parte da nossa vida de aula virou um Moodle para as entregas e trabalhos e tal, tudo por ali, né? Já que outra forma não era possível, a gente foi adaptando. Mas aí qualquer dúvida vai me perguntando, pergunta ali no Moodle, e a gente vai resolvendo. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Então, assim, gente, dentro ali dos seguros, a última modalidade era o seguro de acidentes pessoais. Em geral, ele vem vinculado a seguro por morte e acidentes pessoais.
Mas pode ser até que ele venha sozinho. Tá? Quando ele vem sozinho, ele é para situações muito específicas e às vezes até de pouca duração. Né? É o caso, por exemplo, de seguro viagem. Né? Os países que te recebem, em geral, não querem que tu use da saúde pública deles, né? Então, muitas vezes eles te pedem, tentam ver ali se tu já tem um seguro feito para acidentes pessoais, porque daí a tua seguradora cobre lá os custos que tu tiver lá com médicos, né? E às vezes pode ser que tu tenha alguma perda de movimentos, de uma perda corporal, né? Alguma sensibilidade. E aí, dependendo da pólice, tu recebe um valor lá específico para isso. Quando ele vem junto com o seguro morte, né? Em geral, a invalidez absoluta e permanente costuma ter o mesmo valor do morte, mas eu já vi algo aí que eu até acho meio sacanagem, pegar uma idosa que estava há anos fazendo um seguro de vida, renovando aí há 30 anos, todo ano fazia, e aí uma última pólice mandaram para ela com tipo um seguro de invalidez permanente de R$ 300.000 e o seguro morte de 150 mil. Quem é o idoso com 90 anos que está trabalhando e que vai perder a capacidade laboral? Não é um sujeito que está promovendo renda por trabalho, é mais raro isso, né? Então, as chances de ele ter um valor maior pelo acidente que gera invalidez são remotíssimas. E as chances de ele ter o direito ao valor por dano-morte é bem mais próximo. E aí eles contemplam aquele que ele nunca vai ganhar e diminuem aquele que é a maior certeza dele. Isso eu acho desleal. Quando a gente vai no cinema, vem embutido no valor do ingresso também acidentes pessoais, né? Antes de começar o filme, vem aquela mensagem AGV, seguros, né? Aqueles que estão aqui assistindo esse filme tem a cobertura da Aliança Seguradora, etc, etc. Quer dizer, se acontecer algum acidente lá dentro da sala de cinema, né, dependendo do tipo de acidente, então tem uma cobertura dentro dessa apólice que dura aquela sessão de cinema, né? Também seguros que eles tentam nos empurrar quando a gente compra passagem de ônibus, né? Você não precisa comprar, mas é uma comodidade. Em geral também eles têm também essa ideia de acidentes pessoais que cobre aí atendimentos médicos, né, que você tem, que tem um custo, e aí você manda o valor depois para a seguradora, ou às vezes se tiver alguma invalidez também, tem algum valor previsto em apólice, você acaba ganhando. Em geral, não é um tipo de seguro que discrimina as pessoas, né? Não, justamente porque ele tem uma durabilidade menor, e você não estabelece valores diferentes se o sujeito é idoso, se ele é mais jovem, se ele tem idade mediana, né? Isso aí não conta muito por esse tempo mais curto dele, quando ele aparece de forma mais isolada, que é um acidente pessoal mesmo. E, para finalizar mesmo, seguros, aí que sim, um ponto bem importante, que diz respeito à prescrição. Prazos prescricionais. Eu digo, chama atenção porque no Código Civil de 16 era assim, as seguradoras conseguiram de novo botar o lobby delas e repetiu no Código Civil de 2002 a regra geral de 1 ano. Então, é um dos piores prazos que tem em termos de sistema jurídico, é prazo para pedir cobertura de seguro. Às vezes a pessoa vai se lembrar que tem um seguro, acabou, prescreveu. Então, ele é tiro rápido. Aí, então, o que acontece? A gente começa falando dos seguros em geral, trazendo ali o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2. Um ano. 1 ano é a pretensão prescricional para o segurado
cobrar a indenização da seguradora, ou a seguradora cobrar o prêmio dele, né, caso ele esteja inadimplente. Eu nunca vi seguradora sair atrás de prêmio. Pode ser, às vezes acontece, tu revogou o contrato, ele não quer mais, rescindiu o contrato de seguro, e eles dizem, não, mas para rescindir tem uma multa de 2 meses de prêmio. Não vou pagar porque eu não concordo, aí daqui a pouco ela entra com uma ação de cobrança contra ti para cobrar essa parte faltante. Então, a pretensão do segurado contra a seguradora, ou seguradora contra a segurada, é de 1 ano. Até aí, tudo bem. O problema é saber quando começa esse 1 ano. Tá? Então, vamos aqui, a primeira situação. A gente põe assim, item A, né? Botei ali 1, seria 1A. Seguro de responsabilidade civil. Quando é que existe o seguro de responsabilidade civil? A partir do momento do incidente, né? O que é o seguro de responsabilidade civil? Para que ele serve? Aproveitando que tu já te apresentou aí, vou te perguntar essa daí também. Se for tipo um seguro alto é quando tem um incidente, né? Quando o veículo fica danificado, alguma batida, alguma coisa, não? Uma colisão. O seguro de responsabilidade civil é aquele seguro que eu faço Contra alguém me processar. contra os problemas que eu causo. Basicamente isso. Beleza. Confundi. Contra os danos que eu provoco a terceiros. Boa noite, professor. Eu iria falar sobre o dano. O dano é um fator principal, né, para configurar a responsabilidade civil, né? Sim. A responsabilidade civil, tu precisa ter ação ou omissão, precisa ter o dano, precisa ter o nexo causal, né, e precisa ter a culpa ou o risco. Né? Porque tu tem que ter uma atividade ilícita, né, uma ação ilícita, né, que aí é a culpa, dolo ou o risco, porque tem gente que responde pelo risco. Né? Tu não precisa provar a culpa. Em geral, fornecedores no mercado, tu não precisa provar onde ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Isso já fica subentendido, que em algum momento houve falha. E tu tem que ter o nexo causal, né? Que aquele dano que tu está falando vem mesmo daquela conduta ou não conduta de alguma entidade ou pessoa física. Né? Mas aí o que acontece? O dano é importante, claro, no seguro, porque ele é uma marcação, né? Até de tempo, inclusive. E quando a gente tem o seguro de responsabilidade civil, 1 ano, quando é que começa a contar esse 1 ano pela lei? Ele começa a contar para o segurado, tá? O segurado cobrar a seguradora. A partir da data em que o segurado é citado para responder à ação indenizatória, né? O Joaquim falou ali. Da data em que o segurado é citado para responder à ação indenizatória. Eu bati num carro lá de alguém, deixei assim mesmo, nem foi atrás. Daqui a pouco o cara me aciona judicialmente. O cara me aciona judicialmente e aí eu tenho que acionar minha seguradora. E eu tenho 1 ano para isso, a contar dessa citação. A melhor estratégia é uma denunciação à lide. Não vai esperar acabar o teu processo para depois entrar contra a seguradora, que aí o tempo vai ter escoado. E nem vai fazer um processo autônomo, é melhor fazer uma denunciação à lide. Foi citado aqui, apresenta a contestação ali e denunciar ela para ela cobrir aquilo que tu for condenado a pagar. O setor apólice, né, engloba isso. Né? Então, da data da citação, ou da data em que o segurado paga a indenização com a anuência da seguradora. A anuência manda um e-mail dizendo, não, vai lá e paga que eu vou te ressarcir. Aí tu vai lá e paga o sujeito. E aí começa a contar 1 ano para tu ir para cima da tua seguradora para reaver esse valor que tu pagou.
Isso está no artigo 206? 206, parágrafo 1º. Tá. Aí, saindo da responsabilidade civil, nós temos os demais seguros. Professor, só uma dúvida. Uhum. Mas, por exemplo, ele causou dano a terceiro. Ele sabe que ele causou dano, mas ele ainda não foi citado para pagar. Daí ele vai ficar, tipo assim, até ser citado, às vezes o cara, tipo, tá lá na Receita com só o endereço errado e tudo mais, e até o cara citar demora, tipo, 2 anos. A empresa não poderia, tipo, tentar argumentar alguma coisa, tipo, em prescrição em relação a isso, questão, tipo, de boa-fé, alguma coisa assim? Você Não, sabe que o cara, por exemplo, às vezes fica se escondendo para não ser citado, alguma coisa assim, porque a gente sabe o que acontece na prática, né? o que acontece ali é o seguinte: comunica que houve um acidente. Houve um Esse daí é acidente. essa denunciação ali. Não, isso é só um comunicado. Ah, tá, certo. Tá? Porque ali tem uma lei que diz, se tu não comunicar, tu corre o risco de perder o seguro, porque aí ele poderia agir e diminuir os danos. Então, tu comunica, olha, houve um acidente, e eu sou o causador, ponto. Ok. E deixa a vida tocar, entende? Porque a seguradora também vai querer fazer a avaliação dela lá, daqui a pouco ela entende, né? Não, realmente o cara é culpado, vamos pagar agora. Né? Porque senão daqui a pouco o outro lá vai passar com não sei quanto tempo e essa dívida vai aumentando. Então, vamos pagar agora. Uma coisa é tu dizer que houve acidente, outra coisa é tu cobrar ela. Né? Tu querer a cobertura indenizatória. E aí é a questão da prescrição. Né? Então, enquanto demorarem para te citar, tu não está cobrando ela por quê? Porque tu não tem nada para pagar para ninguém ainda. Né? Tu ainda não estás ali sendo cobrado efetivamente, oficialmente. Mas ela pode dizer que não, eu vou lá e cubro. Né? Isso é uma opção dela. Nos demais seguros, também 1 ano como regra geral, começa contado de quando? Da ciência do fato gerador da pretensão, ou do sinistro. O cara bateu no meu carro, ele é o culpado, destruiu meu carro, eu tenho seguro. Então, 1 ano a contar desse sinistro aí, que é a perda do meu carro. E tem 1 ano para cobrar dela. Aí entra a jurisprudência em jogo, porque esse 1 ano aí é contado da ciência do sinistro, está meio penumbroso. Aí entra a jurisprudência para dizer o seguinte, artigo 229 STJ. Súmula 229 STJ. O pedido de pagamento de indenização, pedido de cobertura que é feito à seguradora, ele suspende o prazo prescricional. Então, assim, se o prazo prescricional é 1 ano, eu deixei passar 30 dias, aí eu comunico à seguradora, olha, eu quero a cobertura, porque eu tive um dano ali, eu quero a cobertura. E ela demora 3, 4, 5 meses. Esse tempo de demora dela não está contando para nada, em termos de prescrição. Quando ela me der ciência da negativa dela, dizendo não vou cobrir, aí esse prazo volta a contar. Então, quer dizer, se já tinha passado 30 dias, ela demorou 6 meses, esses 6 meses é um nada. Quando acabou os 6 meses e ela diz não vou fazer a indenização, aí eu tenho mais 11 meses para fechar 1 ano. Entende? Quer dizer, quanto mais demorar, o problema é dela e não meu, porque daqui a pouco ela demora para me dar uma resposta, nem sei o que ela vai responder, e eu já começo a entrar com uma ação e já entro todo, né, com problema. A minha ampla defesa não teve como ser bem exercida. Vocês conseguem entender? Pedido de cobertura feito à seguradora suspende o prazo prescricional. Mas
Tá, entendi. Mas até pro ressarcir, tipo, vamos supor, se ela deu lá a ciência ali, a concordância, dizendo que era para mim pagar e ia ressarcir. Tem como ela negar depois? Sim. Depois tu estaria esperando, tá? Tu disse que ia pagar e não pagou. Se passar o tempo, passou. O pagamento o pagamento só existe no momento que ela te pagar. Enquanto ela só falar, tudo bem, é uma ideia. Por isso que tu foi lá pagar. Porque se tu fosse pagar direto, sem perguntar para ela, ela podia dizer, não, nem te autorizei nada ainda. Agora ali seria mais fácil tu cobrar, né? Porque tu entraria em juízo e dizer, olha, me disse para eu pagar, agora mudou de ideia. Então, seria mais fácil de ela sair condenada. Mas o prazo está correndo. Ok? Ok. E aí, gente, tem um outro aqui. Que é o 206, parágrafo 3º, inciso 9º. Eu vou usar para quê? Para seguro de vida. Agora um certo alívio, 3 anos. Então, o beneficiário tem 3 anos a contar da morte do segurado para cobrar o seguro de vida. Da mesma forma, tem também o terceiro prejudicado, a vítima lá do responsabilidade civil. E eu tenho 1 ano para cobrar da minha seguradora, a vítima tem 3 anos para cobrar da minha seguradora. Então tem uma diferença. Que bom para a vítima. E também tem um outro que se encaixa nesse 206, parágrafo 3º, inciso 9º, que é o nosso DPVAT. Força da súmula 405 do STJ. Seguro DPVAT prescreve em 3 anos. Aqui também no DPVAT, o pedido administrativo suspende a prescrição. E aqui tem uma peculiaridade. Se o pedido é de cobertura do DPVAT por invalidez permanente, esse prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima ali tem ciência da invalidez permanente. Salvo se tu te acidentou e na hora viram que tu tá tetraplégico, ok, isso vai ser rapidinho. Mas às vezes tu perdeu lá atingiu um braço e tal, e a coisa tá indo e vai, e aí tenta uma terapia aqui, acolá, não tem mais jeito, perdeu todo o movimento do braço. Isso aí é invalidez permanente para fins laborais. Então, só a partir do momento que tu tem lá o laudo, o atestado médico dizendo agora tu está inválido permanente, aí começa a contar os teus 3 anos do DPVAT. Que aí tu tá sabendo qual extensão real que tu tem, né? Antes teu pedido podia ser por uma invalidez parcial, agora é permanente, não é nem temporário. Ok aqui? Ok. Bom, com isso a gente acabou os seguros. E a gente vai para um outro contrato. Professor, uma pergunta. O terceiro prejudicado, ele, a partir de quando começa a correr a prescrição dele, o prazo?
a partir do acidente, a partir do sinistro. Mas, por exemplo, na hora o devedor da responsabilidade, ele vai avisar que ele tem seguro, por exemplo? Cabe a ele ir atrás disso. Tá, tem meios de saber? Eu acho que se tu fizer uma pesquisa no carro, eu não sei se o Detran não tem essa informação, ou talvez na SUSEP. A SUSEP tem que ter. Tudo que é seguro que é feito no Brasil tem que estar registrado lá. Como ela apresenta essa informação é que eu não sei o certo. Tá. E agora a gente muda de contrato e vai para um outro que também é muito feito, é muito realizado, que é estranho ser chamado de contrato. Que o Estado tem uma boa parte, né? Tem uma grande fatia nele. E que é o contrato de jogo e aposta. Interessantemente, tem sistemas jurídicos que dizem que jogo e aposta é um contrato. Alguns de forma mais plena, outros menos. Outros nem dão essa categorização. Mas por quê? Porque o jogo e aposta é um contrato que ele vem carregado também de um juízo moral, juízo ético. Existe até uma doença, está na CID, Classificação Internacional de Doenças, que é o JP, jogo patológico. Cara, que é uma pessoa que tem pulsões, né? A pessoa que tem pulsões é o alcoólatra, não consegue se segurar, vai beber muito, né? A pessoa que tem obesidade mórbida, talvez, né, dependendo do caso, ela come muito, come. E tem o sujeito também que joga em demasiado, fazendo uma estrutura aí patológica, né? E uma devastação assim no âmbito das relações, né? Perde a família, perde amigos, perde trabalho e consome todo o patrimônio da família, né? É uma situação bem complicada. Tem até, tipo, alcoólicos anônimos, tem também jogadores anônimos, né? Tem grupos de trabalho para lidar com esse tipo de coisa. E fora isso que o jogo, dependendo do jogo, ele acaba também sendo vinculado a outras atividades ilícitas, né? Que envolve aí sonegação fiscal, prostituição, tráfico de drogas, armas. Nós temos no Brasil muito a figura dos bicheiros, né? Que são, digamos assim, uma espécie de mafiosos, né? E que não raro deixam um certo caminho de violência por onde passam, quando eles próprios não são vítimas dessa violência, né? E, por outro lado, a gente tem um Estado brasileiro que não quer concorrentes, que ele próprio quer explorar os jogos e não quer que outros participem dessa fatia. E aí ele cria uma série de obstáculos para que o jogo também seja desenvolvido. O que se diz para jogo serve para aposta, né? E nós temos ali no Código Civil uma regulação mínima. São 2 dispositivos aí. Mas falaram de um contrato para dar 2 dispositivos para ele, né? Eram 2. Justamente não regularam tanto para não incentivar a prática. Por mais que ela seja praticada. Se a gente tivesse que fazer uma diferenciação mais concreta, como é que eu sei que é jogo, como é que eu sei que é aposta? Pensa numa luta de boxe. Se tu entrar no ringue para disputar com outro e quem ganhar leva o prêmio, o perdedor paga um dinheiro, isso é jogo. Vocês veem que tem uma presença ativa, né, do jogador. Agora, se são 2 sujeitos de fora desse ringue, um dizendo vai ganhar o boxeador A e o outro B, e quem perder paga para o outro, aí você já tem um contexto de aposta.
Então, um é muito mais participativo e o outro é voltado mais para a ideia da opinião, né? Mas o que se diz de um serve para o outro. Se a gente fosse conceituar o jogo, a gente diria o seguinte: é o contrato pelo qual as partes competem por um objetivo. Deve ter um monte de gente aqui que faz jogo. Ainda mais hoje aí com as redes sociais e a internet. Vamos ver até onde estamos no campo do exigível, do lícito. É o contrato pelo qual as partes competem por um objetivo observando as regras do certame. Competem por um objetivo observando as regras do certame. O que vem a ser esse tal de certame, professor? É a disputa. É um adjetivo para um substantivo que indica disputa, jogo. É a mesma ideia. Observando as regras do jogo. Quem são as partes? Os jogadores? Exatamente. Na mosca, os jogadores. E aí tem o seguinte, o resultado no jogo, ele pode ser atingido como? Desistência ou vitória, derrota, né? Essa é uma forma de olhar. Eu digo assim, o que eu preciso para atingir um resultado positivo? Experiência, competência, preparo e, às vezes, só sorte. Experiência, competência, preparo, sorte. Por exemplo, jogo de xadrez. Jogo de xadrez, se você quer entrar num nível alto, você tem que estudar muito, tem que ler jogadas, tem que estudar as jogadas, tem que treinar bastante. Então, assim, a competência e o preparo no jogo de xadrez é tudo. É todo o diferencial. Agora, um bingo. Sabe aquele bingo que tu chega ali, cai a bolinha e tu marca ali na tua cartela? O que adianta a competência? Existe alguém que é competente para jogar bingo? Olha, salvo se o sujeito conseguir me provar que por cálculos matemáticos ele consegue provar que uma determinada estrutura tem mais chance do que a outra. Se ele não conseguir me provar isso, eu vou dizer, bingo é basicamente sorte ou azar. E eu não tenho controle nenhum sobre o resultado. Mas tem que levar em consideração a incompetência dos outros, né, professor? Porque eu garanto que tem gente que não consegue marcar os númerozinhos no cartão e gritar bingo, não. Deixar passar as bolinhas batendo papo. Aí eu esquecido. Aí bebeu demais. Foi pro bingo fazer outras coisas. Aliás, aqui, né, vamos falar do bingo. Vamos falar do bingo. Tinha uma época aí que nós tínhamos os bingos, né, no Brasil e aqui em Porto Alegre. Eram casas bonitas. Tinham vários lugares. Um investimento do caramba. Né? Enquanto a coisa estava sendo permitida. Tinha um ali no Bourbon Country, que eu acho que até era do Dado Beer ali. Era uma casa de bingos. E aí eles botavam pizza para o pessoal. Pizza de graça. Só que, claro, era aquelas pizzas de R$1,99, sabe? Aquelas que tu fica imaginando qual é a qualidade do recheio, porque, pô, o cara, né, uma pizza de R$1,99, qual é a margem de lucro dele? Então, né, praticamente um recheio quase invisível ou de qualidade duvidosa. Mas ia lá e o pessoal comia. Eu fui uma vez lá, né, uns amigos, era guri, tinha
20 anos, 22 anos. Vamos lá que tem pizza. Quando eu cheguei lá, pizza de R$1,99. Pelo amor de Deus, ainda comprei uma cartela, mas eu não me interesso assim, por jogos apostados. Não vejo graça. Um jogo de disputa, né, futebol, tênis, aí me interessa. Agora, esses outros aí não tem interesse, mas fui lá para ver, diversão. Também entrei num outro, foi o segundo que eu entrei, ali onde era o Cinema Avenida. Infelizmente, era uma época que não havia proibição de uso de cigarro em locais fechados, como restaurantes e bares. Eu entrei naquilo, era um fog londrino. Então, tu não conseguia ver as pessoas, porque eles impregnavam aquilo ali com cigarro. E tu saía dali fedendo cigarro. Que graça tem isso? Que coisa sofrível. Mas tudo bem, não me agradava isso. Foi as 2 experiências que eu tive com esses bingos aí. Agora, se tu for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né, dependendo se tu é um apostador mais alto, em determinados lugares lá, eles começam a te oferecer bebida de graça. Né? Claro, quanto mais o cara bebe, mais soltinho ele fica. Né? Então, segue apostando. Tem um filme na Netflix, que eu indico para quem gosta de xadrez, que se chama O Gambito da Rainha. Eu não vou dar spoiler dele, é uma moça, né, que desde cedo, né, interage com o xadrez e vai se intensificando sobre ele, vai aprendendo, vai conhecendo, vai entrando em disputas internacionais. O Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez dissimulada, né, para enganar o outro adversário. É bem legal assim de ver, né? Para quem gosta de jogo de estratégia e xadrez é bem interessante. Então, a gente está vendo que tem configurações distintas para jogo. Uns dependem da capacidade do sujeito, outros dependem da sorte. E nós temos também a questão da alha, do risco. Diz que a alha é relativa quando um jogo é possível de empate. Uma partida de futebol é possível de empate. A alha, por outro lado, ela é absoluta, o risco é total, quando o jogo não contempla empate. Exemplo, partida de tênis. Se o pessoal quer empatar, é por opção, assim, mas é um jogo feito para alguém ganhar. Por isso que os grandes jogadores, aí se tu for ver aí os grandes slams, né? São 4 que nós temos aí, os caras encaram 5 horas jogando, 6 horas jogando. A 1000, não vou entregar para sair, então, com aquela vitória ali. Bom, aqui eu vou abrir um slide. E a gente chega na questão das espécies de jogos. Essas espécies têm aqui algumas divisões. A primeira delas fala em jogo institucionalizado e jogo não institucionalizado. O jogo institucionalizado qual é? É aquele que uma entidade, né, cria as regras. Exemplo, FIFA. Ela cria as regras do futebol. E todos se submetem a essas regras. E temos o jogo não institucionalizado, em que as regras são combinadas entre os jogadores. Exemplo, peteca. Não tem uma federação internacional de peteca. Bolinha de gude. Ou, sei lá, imagine algum outro jogo que tem essa liberdade. Não tem alguém que fixe e determine quais as regras são aplicadas. Nós temos o jogo esportivo, onde o preparo físico é decisivo, embora às vezes possa acontecer alguns azares, né, digamos assim.
Não é azar, né? Ninguém perde de graça. Você tem um time de futebol muito melhor preparado fisicamente, ataca, 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 o outro sabe da sua fragilidade e se fecha. Uma bela hora lá, o outro dormiu no ponto, vai lá, o mais fraco faz o gol e ganha. Então, ele é decisivo, mas não significa que ele seja necessariamente tudo, né? Porque aí também entra em jogo a própria questão de humildade e outros fatores. E nós temos o jogo não esportivo. Não há um preparo físico. Tem pessoal falando do Mazembe, né? Aí os colorados, o Mazembe que ganhou do Inter, mas o Inter ganhou do Barcelona também, né? Então, às vezes é isso, o maior dorme no ponto, o menor vai lá e vai aonde ele podia ir e ganha. Isso eu chamo de competência. Tem o jogo não esportivo, que aí não existe, não é um preparo físico, mas pelo menos eu diria mental, né? Exemplo é o pôquer. O pôquer é um jogo não se enquadraria nessa classificação. Nós temos também o jogo oneroso. O oneroso é quando os competidores declaram que o perdedor vai pagar uma quantia ao ganhador. O perdedor vai pagar uma quantia ao ganhador. Nós temos o jogo gratuito. Quando é um prêmio pago por uma entidade, ou quando não há prêmio. Mas o negócio começa a tomar corpo. E aí a gente começa a pensar no Código Civil, quando a classificação cai em proibido, regulado e permitido. O que é o jogo proibido? Tem uma lei proibindo ele. O que não incide imposto do governo. O governo ele não quer concorrente. Entre outras questões, ele não quer concorrente. Então, ele proíbe a prática. E ele proíbe a prática porque esse jogo ele tem uma feição de jogo de azar e ele é explorado economicamente. A vitória depende exclusivamente da sorte e ele é explorado economicamente. Então, esse jogo ele não tem o respaldo do Código Civil. Alguém quer dar um exemplo de jogo proibido de azar clássico no Brasil? O jogo do bicho não é proibido, professor? Jogo do bicho. O jogo do bicho ele corre ali paralelamente à Loteria Federal, eles têm sorteios diários ali. Professor, eu não sei Pode. vocês, mas eu sempre me surpreendi que o jogo do bicho, embora ele seja proibido, ele passava nas rádios e ainda passa os resultados. Em algumas rádios, pelo menos aqui no Vale do Taquari, aqui em Lajeado, Estrela, sabe? Não sei se vocês já presenciaram isso. Também tem aquele jogo de bicho diário, né? E também tem aquele que ocorre nas quartas e nos sábados, que é direto com a Loteria Federal, né? Então, nesses incide o imposto, nos diários não incide tipo imposto, daí tem a questão da proibição. A questão é a seguinte, vocês já ouviram falar, claro que ouviram falar lá do Al Capone e da máfia, dos gangsters ali do final da década de 20, início da década de 30 nos Estados Unidos, que eles cresceram em cima da lei seca, que proibia
a venda de bebidas, né, porque o país tinha entrado na depressão por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Tem até aquele filme famoso com Kevin Costner, Os Intocáveis, que pegaram Al Capone justamente por problemas de sonegação fiscal, por mais que o caminho dele fosse um caminho de sangue, né? Existia essa lei seca que proibia a venda de bebidas. Vocês sabem por que a lei seca foi revogada? Por que eles resolveram revogar ela? Não tenho nem ideia, professor. Porque ela não era cumprida. Era a lei mais descumprida que tinha. E isso criava um flagelo social, estimulando as pessoas a não cumprirem leis. Então, para que isso não transbordasse para outras coisas, e como eles já não tinham mais controle desse descumprimento, eles entenderam que a melhor saída era revogar a lei seca, porque não dava Se certo. a moda pegasse no Brasil, ia ter um monte de lei indo por água abaixo. Aí a gente pensa, o jogo do bicho. Pô, quantos bicheiros famosos não cresceram em cima disso? Todo mundo sabe que o sujeito é, ninguém ia lá para aprender. Sujeito associado a comunidades, a escolas de samba, fazendo sonegação fiscal, matando gente, né, misturando ali talvez drogas, prostituição e outras coisas, porque quando o cara é mau, ele puxa as coisas ruins, né? O sujeito ele não mata as pessoas aqui e constrói uma floricultura ali. Ele vive desse ambiente ruim. Então uma coisa ruim puxa a outra. E as coisazinhas, uma época lá prenderam, depois soltaram. Tá. Tem até um filme aí que eu estou para ver, um seriado do Castor de Andrade, eu acho que é um dos principais bicheiros do Brasil, né, que fala toda a história dele, como ele também acabava se protegendo daquela comunidade. Eu acho que era ali ele era associado àquela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que é uma das maiores lá do Rio, né, e botava dinheiro lá, possivelmente também para lavar um pouco, né. Então, assim, Professor, mas o jogo entra como contravenção penal, né? Aí nós vamos ver. O que acontece? O jogo do bicho ele é uma contravenção penal. Só que tu não pratica ele sozinho. Tu já age em termos de formação de quadrilha, né? Associação criminosa, aí a pena é maior. E, além disso, tu atrai também sonegação fiscal, e aí a pena é maior. Então, tu chega no jogo do bicho para pegar por outros motivos, né? E aí tu tem uma potencialidade penal maior. Mas é na Lei de Contravenções Penais, que eu vou abrir de novo aqui, que eu encontro ali a referência. Artigo 50, né? É contravenção penal estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público mediante pagamento de entrada ou sem ele. Prisão de 3 meses a 1 ano. Nenhum bandido se assusta com uma pena tão pequena. Considera-se os jogos de azar o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. Apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. Equiparam-se a lugar acessível ao público, casa particular em que se realizam jogos, permitindo acesso ao público, hotel ou casa de habitação coletiva com os hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar. Se a gente fizesse aqui um jogo de truco a dinheiro na sala de aula, um jogo, não é crime e nem contravenção. A contravenção é a exploração dessa atividade, que é o jogo de azar. É tu ter uma estrutura que fomente esse jogo e tu venha ganhar dinheiro em cima da oferta desse jogo. Isto é a contravenção. Bom, aí o que acontece? No STF nós temos o tema 924, que diz o quê? Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição. Artigo 50 das contravenções penais, recebido pela Constituição de 88. Recepcionado. Então, pelo STF, o jogo do bicho, que é um jogo de azar, que é explorado economicamente, é contravenção penal. Mas não é uma unanimidade essa opinião. Pela tipicidade, jogos de azar, artigo 50, Lei das Contravenções Penais, a tipicidade não é delito. Rejeição de denúncia.
Entendimento majoritário da turma recursal criminal no sentido da atipicidade da conduta relativa à prática de jogos de azar. Decisão de março de 2020. Tá? Coisa bem atual. Entendendo que não é mais o caso de punir por jogo de bicho. Claro que aí entra outras variáveis, né? Além do jogo do bicho, tem os bingos. Um tempo atrás, ali, acho que foi em 2019, o Ronaldinho Gaúcho tentou reativar bingo ali na zona sul de Porto Alegre, com aqueles caça-níqueis, né? Em geral, o bingo vinha junto com as máquinas de caça-níqueis. Ele disse que tinha achado ali uma brecha na lei e tal, para explorar isso, e não conseguiu. Teve uma época que os bingos eram permitidos, acho que era a Lei Pelé que dava embasamento a isso. Aí virava um jogo regulado, tá? Que é o contrário do jogo proibido, né? Que ali naquele slide eu mostrei para vocês, nós temos o jogo proibido, o jogo regulado e o jogo permitido. O jogo regulado tem lei própria. Exemplo, Mega Sena. Exemplo, loterias da Caixa. Tem lei para elas. Então, elas podem ser praticadas. É jogo de azar? É. É exploração econômica de jogo de azar? É. Então, por que não é jogo proibido? Porque tem uma lei permitindo. E isso faz com que ele seja uma obrigação plena com todos os seus requintes de obrigação civil. Opção legislativa, opção estatal. Então, teve uma época que os bingos poderiam funcionar, né? E depois começou a se restringir, parar, por N motivos. O jogo também atrai esse problema, a lavagem de dinheiro, né? Tem muitos senãos para jogos e tem coisas interessantes, né? O estado de Nevada, basicamente, nos Estados Unidos, vive do PIB de Las Vegas. E o que é o estado de Nevada? É um deserto com vento. Não consegue fazer agricultura lá, não consegue fazer pecuária. É um horror aquilo ali, seco. E para lá foram muitos soldados vindos da Segunda Guerra, com um pouco de dinheiro que receberam do Sul, e aplicaram lá, e lá foi vindo os cassinos, e a máfia também se instaurou lá, começou a explorar. E aí eles viram que já tinha mais coisa a fazer além do jogo, porque aí você já pensa, vamos fazer hotéis de grande porte, finos, toda hora eles derrubavam um hotel para botar um outro, traziam shows. Quem na verdade, também levantou Las Vegas era o Elvis Presley, né? Que basicamente era um dos donos de Las Vegas. E aí a coisa foi se crescendo por outros fatores também, né? Pode perguntar, João. E lá também não tem uma rodovia que liga outras duas localidades importantes, que cortou o deserto, tinha a ferrovia que passava próximo também, eu sei que... E ali Las Vegas, Los Angeles, que é uma big cidade, né, Califórnia, tem uma população enorme, com alto poder aquisitivo. Acho que Las Vegas, Los Angeles é 3 horas de carro. Toma um pulo, o cara está lá. Despedida de solteiro, eles fazem direto. Né? Então, quer dizer, se criou num outro ambiente e funciona. Dentro dos moldes deles lá, funciona. O Uruguai aqui, eles têm cassinos do Estado. Né? Depois começou a vir alguns particulares, aí, tipo o Conrad, que aí já é um cassino maior, mas sempre foi explorado pelo próprio Estado. Então, depende de como é que você vai montando isso. Aí eu até coloco aqui para vocês o seguinte. Nós não temos hoje sites de aposta para jogos de futebol? Por que isso funciona? Você pega ali seu celular e você faz uma aposta que nos primeiros 15 minutos o Corinthians vai meter um gol lá no Fortaleza. Quem vai fazer o gol é o jogador tal. Não existe isso. Porque isso não é azar, tá envolvido em estatística também, não? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não é todo mundo que faz essa análise aí. Aí a minha pergunta é... É cálculo de probabilidade. Se as pessoas fazem ou não esse cálculo, é com elas, né? Mas, sei lá, eu considero diferente de jogo de roleta, por exemplo.
Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, eu posso abrir uma casa aqui no Brasil de apostas em jogos de futebol, botar ali dentro do shopping? E eu já não sei. Acho que assim, não vai durar uma semana, vão me pendurar. Então, mas então como é que essas empresas existem? Elas existem porque as sedes não são no Brasil. Isso é tudo jogo feito pela internet. A internet não reconhece fronteira. As sedes delas são em outros lugares, que não no Brasil. E aí, por mais paradoxal que seja, 13 equipes dos times da Série A do Brasil, se não mais, são patrocinadas também por casas de apostas. Grêmio, Betsul, Flamengo, Sportsbet, Santos, Casa de Apostas, Corinthians, Galera Group. Eles ganham um patrocínio mensal para a divulgação desse nome e ainda um percentual em cima do número de apostas que é feito. Aí tu pensa, mas isso é proibido. A sede é num país em que isso é permitido. Não tem como proibir. Não tem como impedir. Quantos sites de apostas em jogos existem rodando aqui no Brasil? Casas virtuais. Em torno de 450. É muita coisa. Aí tu pergunta, tá, mas e se elas existissem aqui no Brasil? Se elas existissem aqui no Brasil, teria mais ou menos uns 7 bilhões de reais por ano recolhidos em impostos. Fora também empregos, né? Mas o que está acontecendo, então? O que está acontecendo é que em 2018 foi sancionada a lei 13.756. 13.756, que autoriza o Ministério da Fazenda a elaborar regras para licenciar apostas de jogos, apostas esportivas. Essa lei tinha que entrar em vigor em 2019. Isso ia ser feito a partir de uma regulamentação que ela ia receber. Não recebeu. O pessoal estava contando que isso aconteceria em 2020. Aí veio a pandemia e morreu. Mas nem jogo direito tem. Aí as preocupações foram outras e deixaram de lado. Mas haveria, então, um permissivo para que isto funcionasse a partir daqui, e não que viesse de fora, gerando impostos para lá, para outros lugares, que não no Brasil, apesar de o pessoal fazer ali a sua apostinha diária, né? Acaba entrando como um jogo proibido, mas se vem de lá, ok. Então, nós temos o proibido, que é o jogo de azar, explorado economicamente. O caso do jogo do bicho, apesar de a punição e persecução ser questionável. Nós temos o jogo, esses tempos até mataram ali, isso é uma reportagem na 0 Hora, os últimos bicheiros. Era um sujeito que morreu, né? E ele era parente de um outro que depois foi assassinado à luz do dia. Chegou um cara do lado dele e queimou ele. Era o bicheiro top aqui do Rio Grande do Sul. E que apagaram ele. O problema dessa turma aí é esse caminho de sangue, né, que eles deixam, né? E acabam sendo consumidos pela própria violência que eles acabam criando. Aí tem aquele que nos interessa. Tem aquele que nos interessa propriamente, que tem um espaço pequenininho para ele, mas ele está ali. E que é o jogo tolerado ou permitido. O que significa jogo tolerado ou permitido? Não tem lei permitindo, mas não tem lei proibindo. Em outras regras, é um jogo que vai gerar apostas e tal, mas ele não chega ao ponto de ser explorado economicamente.
Então, você poderia apostar com um amigo seu, se o Flamengo ganhar no final de semana, tu me paga 100. Ok, isso é proibido? Não, não é proibido. Mas também não é regulado. E aí eu caio no Código Civil, o que acontece? Aí tu tem a questão da dívida de jogo. É uma obrigação natural e, por ser desse formato, ela é tida como uma obrigação imperfeita. Professor, Sim, só uma coisa que, então, pelo que eu entendi, o crime não é apostar, mas sim formar a banca, no caso, lucrar em cima da aposta. isso aí. Vendeu o jogo. Tá. Então, a banca que é a parte criminosa. Tá, É quem está entendi. ganhando dinheiro Explorar o pela jogo, venda do jogo. explorar. Tá. Eu nunca tinha me apegado a esse detalhe. Mas o Estado ele não quer, o Estado brasileiro ele não quer concorrente. Se eu for ali, fizer uma live no Instagram e botar ali, final sorteio de livros. No que eu falar sorteio, é o suficiente para a Caixa me mandar uma cartinha dizendo, porque tu não está autorizado a fazer sorteio. E eu tenho que parar. Mesmo que isso não tivesse vínculo nenhum com o dinheiro. Não posso fazer isso. Qual era a pergunta, colega? Eu não estou vendo todos aqui. Thiago, e essas bancas, tipo, acho que é bastante comum, acho que em São Paulo que eu já ouvi falar, que elas, tipo, elas são umas bancas, tipo, lá não sei os nomes, mas que elas fazem, tipo, apostas em cima dos jogos da loteria. Tipo, os jogos que são regulados, eles vão lá e fazem, tipo assim, tu pode apostar tanto lá, claro, tu vai ganhar bem menos, mas daí são jogos que tu faz por essa banca, mas relacionados com o jogo da loteria oficial. Tem alguma previsão daí? Isso aí vai ser proibido até porque tu está tirando o dinheiro da loteria oficial. Mas se der problema, dá problema para a banca daí, né? Não para quem tá apostando. Para a banca. Para quem Certo. organiza. Valeu. Certo? Então, assim, essa dívida de jogo, do jogo permitido, tolerado, ela é uma obrigação imperfeita, então ela não tem exigibilidade. Então, um colega aposta com você que o Grêmio vai ganhar no final de semana, apostou R$500, e aí o Grêmio ganhou, e aí você teria que pagar R$500 para ele, não paga. Ele não pode te cobrar judicialmente. A dívida de jogo não pode ser cobrada em juízo. Mas se ele pagou, está pago, é irrepetível. Tu não podia me cobrar, pois é, mas tu pagou, então está pago. Então esse é o máximo do auge do jogo permitido, é isso, é a irrepetibilidade. Pagou, está pago. Salvo se quem recebeu roubou, né, dolo do Acipiens, ou quem pagou era menor ou interditado. Se o menor ou interditado pagou, tu tem que devolver. E se quem recebeu roubou, também tem que devolver. As dívidas de jogo 814 do Código Civil ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. E aqui tem algumas coisinhas ainda. Empréstimo a jogador. Eu emprestei para alguém fazer jogo. Não pode recobrar. Salvo se tu emprestou dinheiro e não sabia que ele ia jogar. Se tu sabia que ele ia jogar e foi para isso que tu emprestou, não pode recobrar. Por que isso? Para não estimular o jogo. Então, o Brasil é um país que tem jogo, mas é o Estado que quer pegar a grande fatia. Nós tivemos cassino no Brasil até a década de 40. Tinha um cassino famosíssimo, que era o Cassino da Urca, lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Não sei quem é que fez pressão que o Getúlio Vargas acabou decretando o fim do jogo de cassino.
pessoas vinham do exterior para jogar aqui, enfim, para conhecer Copacabana. Então. Quem diria que o Rio ia virar hoje o que virou, né? Mas, enfim. Tem ali em Canela, quem perguntar, né? As ruínas do cassino. É uma espécie de point, assim, não bem explorado. Que as ruínas do cassino é lá para o fundo, entra lá uns 3 quilômetros lá para trás da Igreja Matriz. E lá no meio já tomado pelo mato, era um cassino que ia ser aberto lá. E aí proibiram os cassinos e ficou em ruínas, né? Desde aquela época lá não se fez mais nada. Não chegou a ser. Pagamento de jogo sustado com cheque. O que vocês acham? Eu fiz ali um jogo permitido, né? E ao invés de pagar em dinheiro, paguei com um cheque. Cheque é uma promessa de pagamento, não é pagamento. Será que o sujeito que recebeu o cheque, se ele for descontar e não tiver fundo, ele pode executar o cheque? Diz a lei que não pode cobrar dívida de jogo. Será que ele poderia executar o cheque? Acho que sim, porque o cheque ele é uma promissória de pagamento, né? Sei lá, não pelo motivo, mas pelo direito de receber, porque ele é o portador, né? Eu acho que não. Aceitou por conta e risco. Se fosse um jogo regulado, com lei, né? Eu pago lá uma lotérica com cheque, depois eles não conseguem descontar, eles podem me cobrar. Tranquilo, né? Agora, se for um jogo só permitido, uma aposta com um amigo e tal, eu dei um cheque. Se esse cheque circular, estiver com outro portador, né, em respeito aos princípios da legislação, né, das regras cambiais, esse portador pode executar o cheque. As exceções do credor não são puníveis a ele. Aí esse cheque tem que ser honrado. Tá. E aí tem um outro caso aqui também interessante, que vem ali no slide. Que é dívida oriunda do exterior. Dívida de jogo do exterior. Isso aqui lembra um caso que foi julgado pelo STJ, aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção de outros times, ele gosta muito de jogar. E ele tinha crédito lá no cassino, lá em Las Vegas, jogava muito lá. E assinou uma promissória lá, um título lá, confessando dinheiro para jogo, né? $100 mil, sou devedor, ponto. Jogou, torrou, perdeu e veio para o Brasil. E aí a empresa do cassino disse, não é pouca coisa, vou cobrar isso. Aí vieram para cá e eles, não, dívida de jogo, aqui no Brasil, no cassino é jogo de azar, não é permitido. Não é permitido aqui, mas lá é. Lá é plenamente legal e tu ainda assinou uma confissão de dívida, apontando como sendo uma dívida de jogo. Então é devido e tu vai pagar, por respeito aos contratos, né, feitos dentro de um país soberano em que isto é permitido e isto não ofende a nossa legislação, porque foi feito lá. Então, plenamente devido. E ele teve que pagar a continha que ele deixou lá em Las Vegas. Obrigam o pagamento. Jogos e apostas legalmente permitidos, né, que tem lei respaldando. Ou prêmios oferecidos ou prometidos para vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Ele chega no final do gauchão, quem ganha o gauchão, a Federação Gaúcha de Futebol dá um prêmio X lá para quem venceu. Se eles não pagassem, eles seriam devedores e poderiam ser cobrados. É uma entidade patrocinando o jogo e ganhando dinheiro em cima disso.
com patrocínios, etc. Contaminação posterior. Não adianta eu botar um fiador de dívida de jogo tolerado, porque se eu não posso cobrar do devedor, menos ainda eu posso cobrar do fiador. E aí não adianta querer pegar o jogo e fazer uma inovação e criar uma outra dívida para ver se apaga a origem e transformar essa em válida. São dois cenários de contaminação. E essa contaminação, né, o fato do jogo passou para outros e eu continuo não podendo cobrar o devedor. Ok aqui? Ok, sim, senhor. Não entendi esse último ponto, professor. Tu não pode, ainda que a dívida de jogo tenha um fiador, tu não pode cobrar do fiador. Por quê? Porque tu não poderia cobrar do devedor. O jogo tolerado, né? Tu pode cobrar do sujeito que está te devendo a aposta, né? E se tem um fiador também, menos dele ainda. Certo. Valeu. Ok. Aí, saindo do jogo, a gente entra num cenário que cai nas mesmas regras, mas para fazer uma certa diferenciação, a gente cai na aposta. Vamos conceituar a aposta. A aposta é o contrato em que os contratantes, apostadores, aposta é o contrato em que os apostadores manifestam diferentes opiniões. Manifestam diferentes opiniões sobre fatos futuros. Mediante a disponibilização de quantia em dinheiro. O vencedor fica com esse dinheiro. Na verdade, a aposta ela não é propriamente uma competição. É uma disputa de melhor opinião. Aí as regras são as mesmas. Tem a aposta proibida, tem a regulada e tem a permitida, tolerada. Aí eu apostei com um amigo meu, R$100, se o Grêmio ganhasse, tal, ganhou, ganhei R$100. Não é exploração econômica. Mas também não tem força para ser cobrado. Evidentemente que na prática, a dívida de jogo, a gente sabe que muitas vezes acaba em morte. Não é um local muito interessante para deixar cair na execução, porque às vezes eles executam o devedor de uma maneira não processual. Então, não é bom ter dívidas de jogos. Não é saudável. E aqui tem um exemplinho aqui, que são as apostas em hipódromo. Se for hipódromo autorizado, ela é válida e ela é legal. E hipódromo não autorizado, aí já é exploração de jogo de azar, aí é proibido. No interior é muito comum ter cancha reta. Tem até lá a estrutura lá para botar os cavalos lá, os cavaleiros para correr. Isso é jogo proibido, isso aí é crime. Não precisa dizer que rinha de galo também. A rinha de galo aí também já entra num contexto de maltratos animais. Né?
Então, aposta em corrida de cavalo só em hipódromo autorizado. Mas aí alguém vai pensar o seguinte, tá, mas lá na 24 de outubro, uma vez, tinha uma casa que se chamava Turf. Evidentemente que não tinha um hipódromo lá dentro, nem caberia. O que ela fazia? Eram apostas de cavalos em corridas feitas ao redor do mundo, televisionadas ao vivo. Mas como é que isso pode acontecer? Se você receber uma carta patente do Ministério da Fazenda, aí você entra na regulação e você pode explorar corrida de cavalo por vídeo que esteja ocorrendo ao vivo. Não pode ser VT, VT tu já sabe o resultado. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas você tem essa autorização especial para explorar esse tipo de situação. Eles botaram, inclusive, aquela casa ali, porque aquela região já foi um hipódromo. Onde era o Moinhos de Vento, o Parcão, já foi um hipódromo. Isso há muito tempo atrás. Tá. Aí pode ocorrer. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Sobre jogo e Tá aposta? tudo certo hoje. Amanhã, ainda dentro de jogo de aposta, nós vamos analisar ali um julgado do STJ muito bacana, envolvendo jogo patológico. Uma ramificação assim que a gente nem espera assim que exista. E deu uma indenização do caramba. Bem interessante, né, o cenário. Mas aí nós vamos conversar sobre isto amanhã. Alguma dúvida aqui, gente? Não, nada, para mim tá bom, sim. Tá bem? Não. Valeu, professor. Boa noite também. Boa noite. Não apostem muito, tá? Não vai te prometer nada. Não apostem muito, tá? Eu sou do Grêmio e digo, não apostem muito no Grêmio. Por enquanto não tá bom. Mas Mas é bom apostar contra senso, o Grêmio né? tá lucrativo, né, professor? Apostar contra o Grêmio hoje tá lucrativo. Tava, né? Não sei, vai que melhora. Não sei. Tá no Nego um limbo dia ali. acabou com a zica. Tá no limbo. Quem sabe. A esperança é a última que morre. Exatamente. Vai que a gente ganhe até se classifique para uma Libertadores, né? Todo sonho é possível. Então E tá quase bem, gente. rebaixado para Libertadores é um patamar bem diferente. A Milagre. esperança já é demais. Milagre. Então tá, gente. Então tá, até Tá amanhã. Até bom. Valeu. amanhã, Boa quarta-feira, nos noite. vemos. Uma boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, até. Um abraço aí. É.